Gente, tem uma coisa que não tá certa, eu vou te contar o motivo. Eu lembro que mãe, a primeira vez que ela me deu um telefone, eu era criança, né? E naquela época era tudo muito novo. Não sei se vocês lembram da época que a gente tinha aqueles telefones que era flip, a gente subia eles pra cima, assim, aquela coisa mais linda do mundo. Na época do V3, do Bluetooth, do MP3, a época que fazia sucesso. Aquela época, assim, fazia sentido a gente ter aparelho telefone, porque a gente não tinha um mundo conectado à internet. As crianças de antigamente tinham mais vidas, elas conseguiam viver mais, elas tinham aquela euforia, correr da escola e ir direto assistir TV Globinho, Caverna do Dragão, assistia Jack Chan, Dragon Ball Z. Então, aquela época sim fazia sentido. E hoje, algo de errado não está certo. Por exemplo, eu tenho uma filha, uma bebezinha, que ela tem 2 anos de idade. E quando a gente foi introduzindo de forma errônea o uso de telas nela, não é uma forma constante de colocar, mas nós basicamente fomos oferecendo para ela Teletubbies, esses desenhos que antigamente para nós era algo maravilhoso. Só que hoje, com a facilidade que a gente tem com a internet, não se resume só aos desenhos antigos, mas as crianças elas acabam explorando vários tipos de conteúdo na internet que a gente tem que ter muita atenção e ter muito cuidado. Aí eu sei que alguns tapados vão falar desse jeito no comentário: ah, mas por que tu não coloca o YouTube Kids ou coloca o perfil Kids para criança? Eu coloco, a questão não é essa, a questão é que o mundo a qual nós estamos envolvidos, até alguns tipos de desenho, tá muito complicado de você controlar. E o que eu tenho para dizer com tudo isso é que tá muito complicado. Hoje em dia existem muitos analfabetos funcionais que basicamente vê um vídeo na internet e vai querer copiar esse vídeo. Vê um vídeo na internet, não estuda sobre o assunto, não busca fontes confiáveis, não busca artigos científicos, publicações de referência para falar sobre determinado assunto e vai fazer o quê? Vai expressar sua opinião ou vai afirmar algo a qual ele não tem um conhecimento técnico e científico para isso. Hoje mesmo eu fiquei muito feliz comigo mesmo por uma situação que aconteceu comigo. Eu tenho trabalhado muito, está muito complicado para ficar com meus filhos em casa, eu tenho 3 filhos e isso acaba me gerando um pouco de sofrimento interno e remorso por estar perdendo a infância dos meus filhos. Mas a cada momento que eu posso aproveitar com eles, eu faço de tudo para aproveitar. E ultimamente eu tenho percebido que eu tenho ficado muito tempo na rede social, no Instagram, no Facebook, YouTube, e isso de certa forma tem acabado comigo. Eu estou no último semestre da faculdade de enfermagem e eu tenho que me dedicar mais aos estudos, e eu faço de tudo para estudar, e eu trabalho, e aí fica muito mais complexa a situação. Mas fora desse ambiente todo, essa loucura, eu tenho percebido que isso tem consumido bastante as minhas horas do dia. E eu tenho certeza que isso tem acontecido com você também. Por quê? Porque, infelizmente, a facilidade que nós estamos tendo no nosso século atual não é o de antigamente. Lá nós éramos felizes. Hoje nós temos uma facilidade de ter levado muitas pessoas a sofrer ansiedade, depressão, transtornos psicológicos, algumas das vezes até mania de perseguição, mas enfim. Hoje eu coloquei meu filho para tocar teclado e de repente eu sentei com ele e comecei a tocar teclado com ele, baseado em algumas notas do violão, porque eu sei tocar violão. Não sou profissional não, mas eu toco. E assim, foi algo que foi maravilhoso. Eu sentei do lado do meu filho, comecei a tocar com ele, comecei a sentir uma magia, uma alegria, sabe? Aquela coisa. E detalhe, meus filhos, quando eles chegam da escola, a primeira coisa que eles fazem é correr pra televisão. Eu tô julgando, cara, eu quando era criança eu também fazia isso, mas eu adorava assistir TV Globinho. Hoje as crianças de hoje não querem saber de TV Globinho, não querem saber de desenhos, não. Elas correm direto por shorts no YouTube, e aí que mora o perigo. Existem muitos vídeos aí espalhados na internet com coisas que trazem, melhor dizendo, prejuízo para a criança e para a família como um todo, gente. Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado com as crianças e tentar reduzir de forma significativa o uso de telas, tanto para a criança quanto para o adulto. A gente tem que passar mais tempo com a nossa família. Então por que eu trouxe esse vídeo aqui? Para trazer a minha experiência para vocês? Não, eu trouxe esse vídeo para lembrar vocês que na época de 2000, tá? Até 2010, 2012, nós éramos felizes. Nós temos que pegar e voltar a essas raízes, porque infelizmente a tendência é só piorar. Então a população está parecendo aqueles zumbis de filmes de terror. Só que na verdade está com o telefone. Pega o telefone e fica assim, ó.
vai sentar numa mesa para almoçar, para jantar e fica no telefone, a esposa na frente, os filhos do lado. Gente, isso não é vida. Algo de errado não está certo. O que está acontecendo com a população mundial? Infelizmente, nós estamos consumindo muita notícia falsa, fake news, notícias ruins, e isso acaba, de certa forma, trazendo problemas psicológicos para a sua vida. Aí você não sabe por que vem a depressão, por que vem transtornos mentais, a população está ficando mais sedentária e, consequentemente, isso tem trazido um prejuízo significativo. A gente vê jovens infartando, a gente está vendo muitos jovens tendo AVC, crianças, cara. Então, é algo assim assustador. As pessoas têm se alimentado mal, as pessoas estão sedentárias, não estão fazendo atividades físicas, as pessoas elas não estão dormindo no horário adequado, as pessoas elas passam noites vibradas numa tela. E, atrelado a tudo isso, a gente tem que ter consequências para a saúde. Então, algo de errado não está certo. Por isso que a gente aproveita essa oportunidade, ainda mais eu como acadêmico de enfermagem, para trabalhar a prevenção para você que está me assistindo nesse exato momento. Nós temos que melhorar essa rotina do dia a dia, praticar atividade física, melhorar a alimentação, reduzir o uso de telas, porque daqui a tempo, se já não é a doença dos séculos, pode ter certeza que é o uso de telas. E por que eles estão tentando esconder tudo isso? É porque, infelizmente, a tecnologia tem trago benefícios financeiros para quem está no topo da pirâmide. Então, você que consome o conteúdo, você está entregando dinheiro para aquelas pessoas que precisam de dinheiro, né? Na verdade, elas nem precisam. Pessoas que já são milionárias, multimilionárias, bilionárias. Então, você acaba, de certa forma, entregando o seu bem precioso para ela, que é o tempo. E com isso, empresas podem fazer anúncios, parcerias, e essas pessoas ganham dinheiro, tá, gente? Então, assim, eu não dou mais 20 anos para toda essa situação de fatores psicológicos associados ao uso de tela ser mais prejudicial do que já está sendo. A gente vê crianças extremamente complicadas na questão psicológica, tendo maus comportamentos e síndromes agressivas na escola por conta do excesso do uso de tela. Então, assim, não é que usar o telefone ou assistir um filme seja errado, mas a constância do tempo tem trago prejuízo significativo para não somente o povo brasileiro, mas para a população mundial. Então, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Eu tenho certeza que esse vídeo não vai chegar numa quantidade significativa de pessoas, porque quando a gente fala a verdade, quando a gente tenta trazer benefício para a população, sempre tem algo para dar de errado. Mas, se você assistir esse vídeo até aqui, compartilhe com os amigos, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer uma luz no fundo do túnel, tá bom? Fiquem todos com Deus.